Amém, igreja? Quero agradecer pela oportunidade, agradecer aos irmãos da Igreja Batista Novo Horizonte, que têm nos ajudado, têm contribuído muito com a obra em Madre Germana, ali na Igreja Batista Vida, e graças a Deus nós conseguimos ali ampliar o nosso templo. Estamos com o objetivo, logo no início do mês de agosto, de fazermos o contrapiso ali do galpão. Fazendo o contrapiso, vamos fazer a salinha das crianças, fazer uma parte de acabamento ali, e a gente quer implantar o PEP. E com certeza ali naquela região vai impactar vidas, e estamos orando muito para que isso aconteça. Essa semana, 4 missionárias estão sendo enviadas para serem capacitadas pelo curso do PEP. A Alana, minha esposa, vai estar fazendo, e mais 3 irmãs da igreja. O PEP é um trabalho com crianças, que visa alcançar as crianças. Muitas vezes a gente tenta alcançar os pais através das crianças, mas o PEP é para alcançar as crianças. E a igreja ela vai ficar aberta das 8 da manhã até mais ou menos 11 horas, e na parte da tarde também. Então as pessoas vão estar movimentando, levando as crianças, e ali vão receber a palavra do Senhor, receber um alimento. A igreja do Senhor vai estar com as portas abertas para receber essas famílias, amém? Então estejam orando por nós. A igreja está muito motivada com esse projeto, porque no nosso bairro, nós não temos CEMEI, nós não temos creche, e nós não temos escola. A única escola que nós temos é um colégio militar, que apenas 30% dos alunos são do Madre Germana. O restante é do Setor Bueno, Jardim América e assim por diante. Então, ali carece muito de um trabalho com crianças, um trabalho educativo e principalmente um trabalho que leve a mensagem do Senhor, amém? Porque nós temos às vezes a mania de falar que as crianças são o futuro da igreja. As crianças já são igreja, amém? E nós precisamos alcançá-las. Glória a Deus! Quero agradecer muito à igreja, agradecer ao pastor Dionísio e família, irmã Januária, que sempre nos ajuda também, amém? Abram suas Bíblias em 2 Crônicas. Nós vamos ver uma história abençoada aqui de Josias, amém? Segunda Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, amém ou amém? Todos acharam? Glória a Deus. Sim ou não? Quem achou, fala, eu amo a Bíblia. Mas fala forte, eu amo a Bíblia. Amém. Quem não achou, fala, eu também, mas bem fraquinho. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Balaim. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso, que ficava acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre o túmulo daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Solta aí, solta o verso 4, amém? Fecha teus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Se você puder se colocar em pé nesse momento, amém? Vamos orar.
Glória a Deus. Feche teus olhos. Se você puder levantar as suas mãos, nós vamos orar. Senhor, obrigado por esse privilégio de poder falar da tua palavra. Que nessa noite nós possamos, ó Deus, receber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa preparar os nossos corações, os nossos ouvidos, para sermos transformados pela tua palavra. Que ela seja viva e eficaz, que ela seja transformadora, que ela possa, ó Pai, transformar todo o nosso ser, todo o nosso coração, todos os nossos pensamentos, ó Deus. Venha, Senhor, renovando as nossas forças, venha, ó Pai, falando com cada um de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Nós somos gratos pelo privilégio de poder estarmos aqui, te louvando, te adorando. E nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar conosco de uma maneira especial, nos transformando, nos lavando. Ainda com os teus olhos fechados, eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e repetisse essa oração comigo, com voz de guerreiro, com voz de filho do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Rei dos Reis? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você pode se sentar, amém. Uma palavra maravilhosa, irmãos. Josias, um rei que começou a reinar muito jovem, com apenas 8 anos de idade. E quando nós olhamos para as pessoas que passaram antes de Josias, os reis, os sacerdotes, os profetas, a grande maioria não tinham feito a obra do Senhor como deveria ter feito. A maioria tinha desagradado o Senhor. O seu pai mesmo, Amon, foi um homem mau, sanguinário, e desagradou muito a Deus. Porém, Josias decidiu não dar sequência a esses malfeitos que os reis tinham feito naquela época. Amém? Então Josias, um homem abençoado pelo Senhor, com 8 anos de idade, começa a reinar. Quando a gente olha esse cenário de reis que maltrataram pessoas, fizeram coisas desagradáveis, talvez Josias poderia ter dado sequência a isso. Talvez Josias poderia ter continuado a fazer as mesmas coisas que o seu pai fez, que os seus antecessores fizeram, e assim por diante. Tem até aquele ditado, Filho de peixinho, peixe é, aliás, filho de peixe, peixinho é, não é verdade? Mas Josias não foi assim. E nós precisamos entender que nós não podemos dar sequência aos erros dos outros. Porque as pessoas às vezes fazem as coisas erradas, dizendo o seguinte: mas fulano também fez, não é verdade? Principalmente quando a gente é criança, foi ele. A gente tem a tendência de apontar o dedo. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva, não é verdade? Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi ela que me fez errar. Mas Josias foi diferente. Josias buscou ao Senhor, e eu queria falar sobre isso nessa noite, sobre buscar ao Senhor. Josias, ele começa a buscar ao Senhor, e o reinado de Josias é um reinado diferenciado. Por que um reinado diferenciado? Porque Josias começa a buscar a Deus. Aí eu te pergunto, como nós estamos buscando o nosso Deus? Será que nós estamos buscando com a mesma intensidade que Josias, com a mesma intensidade que Estevão, com a mesma intensidade que Paulo e tantos outros? Quanto tempo você tem dedicado ao seu Deus? O que você tem feito para a obra do Senhor? O que eu, Tiago, tenho feito pela obra do Senhor? Porque, meus irmãos, o cenário que a gente vive hoje não é muito diferente de Josias. Hoje a igreja luta contra vários gigantes, o gigante da pornografia, o gigante da imoralidade, o gigante do homossexualismo, o gigante da violência e tantos gigantes, não é verdade? E quando a gente olha para esse jovem, talvez
não muito maduro para estar à frente de um reinado, mas com desejo no seu coração, eu vejo um jovem em que a palavra de Deus permanecia e ele vibrava com a palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos vibrar com as coisas de Deus. Você sabe o que o inimigo faz? Ele tenta ofuscar a palavra de Deus e ofuscar as coisas do Senhor. Exemplo claro é se você comer, por exemplo, um pudim e depois comer uma maçã ou então comer uma manga, por mais que essa manga seja saborosa, não sei se você já fez essa experiência, mas a manga parece que é azeda. Você já observou? E quando você chega no médico e pergunta sobre alimentação, o que ele vai falar para você? Coma coisas mais naturais, né? Frutas, legumes. A gente está até um pouco cansado de ouvir isso, não é verdade? E o que nós fazemos? A gente come mais pizza, mais sanduíche e muitas outras coisas. Não é que é proibido você comer um pudim abençoado. Quem gosta de pudim, amém? Glória a Deus. Pizza também, amém? Mas o problema é a gente ficar só com essas coisas. Vai fazer mal para o nosso organismo. E você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de bagaceira, o seu organismo está ruim. Se você se alimenta de coisas boas, o seu organismo está saudável. E isso é a mesma coisa com a sua vida espiritual. O que você está vendo, o que você está escutando, vai para o seu coração. Se na sua casa você liga a televisão e passa coisas que não deveriam assistir, você deixa ligado, aquele está contaminando você e a sua família. Você está alimentando daquilo. Se no seu WhatsApp, se no seu celular tem coisas que não agradam a Deus, você está alimentando daquilo. E a boca fala o que o coração está cheio. Por isso que nós temos que aumentar a nossa intensidade com Deus. Quantos aí tem smartphone? Levanta o smartphone aí abençoado. Amém? A maioria, não é verdade? E o que nós precisamos fazer, por exemplo, quando o nosso smartphone está travando, está meio ruim, o que a gente faz? Atualiza, não é verdade? Mas para atualizar o celular, o que acontece? Você vai atualizar e a primeira mensagem que aparece é que você não tem você não tem bateria. E o que você tem que fazer? Colocar no carregador. A palavra de Deus é o nosso carregador. As coisas do Senhor é o nosso carregador. Escutar uma mensagem, escutar a palavra é o nosso carregador. Amém? E nós precisamos investir nisso. Josias investiu nas coisas do Senhor. Amém? Outra coisa, quando você vai atualizar o seu celular, você já carregou a bateria, está cheio do Espírito Santo, amém? Mas quando você vai atualizar, aparece outra mensagem. Já viu quando você vai tirar uma selfie? Então, quando você está naquele culto abençoado, qual foi aquele culto que teve aqui, que os meninos entraram até com uns chapelão? Qual que era? Não sei o que, da roça? Nós na roça? É esse, Abraão? Você vai tirar uma selfie ali, tirar uma foto legal e de repente o celular está cheio. A memória está cheia. O que você tem que fazer? Esvaziar, não é verdade? Porque senão não vai ter como você tirar novas fotos. O que nós temos que fazer? Esvaziar do nosso eu. Esvaziar das coisas que desagradam a Deus. Amém? Porque a palavra de Deus fala lá em Coríntios que as coisas se fizeram novas, eis que tudo se fez novo, não é verdade? E nós somos nova criatura. Amém? As coisas velhas ficaram para trás. Amém? E nós precisamos buscar o novo. Amém, irmãos? Nós temos a mania de acostumar com as coisas do Senhor. Acostumar como? O pastor vai pregar sobre, vamos ver aqui um negócio legal. Ele foi pregar sobre o filho pródigo. Você, meu Deus, Jesus, o filho pródigo, já escutei essa mensagem 10 vezes. Parece que as coisas vão ficando assim, familiar para a gente, não é verdade? De novo essa mensagem, eu já sei, no final já vai fazer o desfecho assim, assim, assado. Porque o nosso coração está duro. A gente começa a acostumar com as coisas do Senhor, diferente de quando nós nos convertemos. Porque você chega na igreja, você quer fazer tudo, você quer orar, você quer cantar, você quer louvar o Senhor, porque você está cheio. Amém? Cheio do Espírito Santo, e o seu eu está lá embaixo.
E às vezes, meus irmãos, a gente lê a palavra do Senhor e parece que ela não fala muito com a gente. Parece que às vezes a gente vem no culto e parece que o culto também não falou muito com a gente. Parece que a gente não foi edificado. E o problema, meus irmãos, está na gente. É o nosso coração. É a nossa mente que não está aberta. Nossa, hoje o culto foi fraquinho. Ixi, fraquinho. Louvou hoje então, não gostei. Porque seu coração estava fechado. Abre o seu coração. Busque ao Senhor com intensidade. Amém? Quando a gente abre lá em Atos 1:8, a gente vê que a igreja recebeu o poder do Senhor. E essa palavra poder vem do grego dunamis, ou dínamo, que é power de Deus, que é unção do Senhor. E essa palavra também deriva de dinamite, ou seja, acontece uma explosão. Então, quando você recebe o Espírito Santo, meu irmão, não tem como você ficar parado. Você quer ser professor na EBD, você quer tocar o teclado, você quer aprender a tocar a bateria, você quer pregar, porque o Espírito do Senhor está em você. Amém? Nós não podemos ficar parados. Quando a gente abre em Atos, capítulo 4, versículo 20, fala o seguinte: nós não podemos negligenciar o Evangelho, o dom da palavra. Nós não podemos deixar de falar da palavra. Amém? Lá no Mar de Germana, tem um adolescente lá muito engraçado. Toda vez que eu pergunto assim, irmãos, o que nós temos que fazer? Ele fala, a palavra, nós temos que ler a palavra. Pode ser qualquer pergunta relacionada à Bíblia, é na palavra. E a gente até brinca com ele, o Guilherme é na palavra. Mas é verdade, irmãos, tudo tem que ser na palavra, tudo que tem que ser aqui dentro. Em Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais porque não conheceis as Escrituras, e nós precisamos conhecer. E aí você vai ver a mensagem, meu Deus, a mensagem do filho pródigo, eu quero receber do Senhor. Você vai ler a genealogia, então os jebuseus, os jeduseus, os amorreus, com vibração. Amém? E não vai ser uma coisa chata não, meu irmão, porque a palavra vai falar com você. É isso que às vezes o inimigo tenta fazer, colocar as coisas de Deus como coisas ruins, não é verdade? E às vezes a gente deixa de receber o melhor, se contentando com pouco. Você sabe o que acontece, irmãos? É semelhante a uma criança, que ela estava com a balinha na mão, e essa balinha caiu no chão. O que a criança faz? Pega de volta. Não é verdade? E ela vai com a balinha na boca. Você não põe a balinha na boca não. Rebeca, minha filha, põe a balinha na boca não. Ela, não, mas eu quero a balinha, e começa a chorar. E aquela balinha está suja, não está tão legal mais assim. Aí você fala, não, vou te dar outra coisa, mas o que você vai me dar? Mas eu quero a balinha. Ela fica naquela luta, porque ela não está interessada se a balinha está suja, se não está. Ela quer sentir aquele gostinho final da balinha, mesmo se ela estiver acabando. Você sabe o que Deus faz? É como se ele chegasse com um pirulito, sabe o que é pirulito redondo que tem no Chaves, lá do Kiko, da Chiquinha, e falasse, meu filho, sabe essa balinha que está cheia de sujeira? Eu tenho um pirulito muito melhor para você, muito maior. É isso que Deus tem para nós, amém? A palavra de Deus é saborosa, a palavra de Deus é maravilhosa, e às vezes quando você começar a ler, você não vai querer parar mais. Quantos aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra? A primeira instância, ela arrumou aquele closet lá, né? Aquele local abençoado, bem cheiroso, né? Deu uma limpada lá, cheio de sapato, estava um chulezinho abençoado. E ali ela começou a orar, porém ela sentava na cadeira, sentia dor nas costas, não é verdade? E às vezes acontece isso com a gente, você começa a ler a Bíblia, de repente você dorme, não é verdade? Ao que você vê, você já dormiu, mas você começa a fazer, você começa a buscar, e você não vai querer parar mais, você vai vibrar, amém? Irmãos, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, cadê os irmãos aí? Tem algum corintiano aí? Corintiano? Tem corintiano? Misericórdia, vai tudo para o inferno. Quer dizer, brincadeira, irmão. Brincadeira, misericórdia. Tem algum palmeirense aí? Glória a Deus. Brincadeira. Mas, irmão, você já viu quando sai um gol do time que a gente torce, a gente vibra, a gente pula, e às vezes quebra a cadeira, e, né? Lá em casa, quando está muito de tarde, eu faço assim, ó.
Se não acorda todo mundo, mas eu vibro, não é verdade? Nós precisamos vibrar mais ainda com as coisas do Senhor, amém? Glória a Deus. Algo que Jeremias fez que marcou muito. Jeremias derrubou os altares idólatras. Meus irmãos, o povo de Israel era obstinado por ídolos, por altares que desagradavam a Deus. E Josias, com muita atitude, foi ali e começou a derrubar aqueles altares. Irmãos, com certeza não foi fácil. E trazendo para a nossa realidade, às vezes nós temos construído altares idólatras na nossa casa. O próprio celular, meu irmão, dependendo do que você faz com ele, é idolatria. Dependendo dos artistas que você gosta, é idolatria. Irmãos, tem gente que sabe mais de novela da Globo do que da palavra de Deus. Tem gente que sabe mais de filme do que da palavra de Deus. E assim por diante. Mas Josias, ele continuou derrubando aqueles altares. E com certeza não foi fácil, porque Josias começou a frutificar. E quando você começa a frutificar, meu irmão, você pode ter certeza, lá vem pedrada. Imagine se nessa praça aqui tivesse, fale uma fruta legal, um açaí, um pé de açaí aqui de frente, lotado de açaí. Você acha que alguém ia jogar pedra? Alguém ia subir para pegar? Com certeza, irmãos. Então, quando você começar a fazer a obra do Senhor, se você já está fazendo, você vai receber críticas, mas as críticas vão fazer você crescer, amém? Não pare na primeira dificuldade, não pare no primeiro problema. Nós precisamos, irmãos, ser pessoas que solucionam problemas. Não chega só apontando o problema, mas dê a solução, amém? Nós precisamos de pessoas que olham o problema, mas também que dê a solução. Às vezes a gente vê um monte de problema, na verdade, como diz o goiano, é problema para lá, problema para cá, mas a gente não dá a solução. Faça as coisas acontecerem, amém? Josias começou a fazer as coisas acontecer, e com certeza a perseguição começou. Quando você olha para a vida de Estevão, o sermão que Estevão prega, que maravilha, o que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado. Então, não pense que vai ser só maravilhas. É lógico que muita gente vai te apoiar, igual a gente está começando o PEP lá na igreja. Nossa, a igreja está maravilhada, mas vai ter os problemas, vai ter as dificuldades, e nós precisamos nos posicionar, amém? Nós precisamos fazer como Josué fez, se posicionar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Nós precisamos derrubar os altares idólatras nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para os homens e mulheres consagrados da palavra. Nós precisamos espelhar nas coisas do Senhor. E não pense que você talvez não esteja frutificando. Porque a todo momento você está frutificando e você está influenciando, seja para o bem ou para o mal. Imagina um pé de laranja doente. O que vai acontecer com um pé de laranja doente? Ele vai nascer frutas doentes. Mas um pé de laranja saudável vai nascer frutas saudáveis. Amém? Por isso nós temos que olhar para o que nós estamos fazendo. Você sabe quando a igreja vai começar a fazer diferença? É quando lá na escola, a professora, a diretora, a coordenadora começar a olhar para os meninos, para os jovens cristãos que estudam ali, e as pessoas vão começar a reparar o seguinte: nossa, mas como eles são obedientes, nossa, como eles estudam, nossa, como eles são diferentes. E alguém vai chegar na diretora e vai perguntar: mas por que eles fazem a tarefa tão bem feita? Por que eles são desse jeito? Porque eles fazem as coisas para o Deus deles, amém? A mesma coisa na sua faculdade, a mesma coisa na sua casa. A sua família precisa ser exemplo, irmãos. O que está acontecendo na igreja é que a cada dia a igreja tem deixado a palavra de Deus, a gente tem deixado de fazer o culto doméstico, a gente tem deixado as coisas de Deus de lado,
E as pessoas às vezes não querem vir na nossa igreja, sabe por quê? Porque nós não somos exemplos. Eu não quero ser igual fulano, tá doido? Porque crente lá, Deus me livre. É pior que quem não é crente. Nós precisamos dar testemunho. Deus chamou a igreja de Atos para testemunhar. E nós precisamos ser testemunhas vivas. Amém? E o testemunho não é só você falar, não. É a sua atitude, meus irmãos. A atitude conta mais do que palavras. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente aqui. Olha só, no versículo 14, vou pedir um irmão aí com a voz poderosa, leia para nós o 14 e o 15 do capítulo 34. Amém? Um de cada vez, irmãos, não tenham pressa. Daqui para meia-noite a gente termina. Versículos 14 e 15, um jovem abençoado, pode ser o jovem Gustavo. Amém, glória a Deus. Josias, então, acha a palavra de Deus. Irmãos, antigamente, a palavra de Deus, a gente não achava assim, várias cópias. Hoje você tem Bíblia no celular, Bíblia no papel, Bíblia no computador, Bíblia canivete, Bíblia espada, Bíblia da mulher, do homem, do jovem, do adolescente, da criança e assim vai, não é verdade? A gente tem uma infinidade aí de variedades, mas antigamente era raridade a palavra de Deus. E quando Josias encontra a palavra de Deus, olha só, no versículo 19, assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Olha só, Josias ficou impactado com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser transformados pela palavra. Ela fala com a gente, amém? A palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Meus irmãos, a palavra transforma, e esse eficaz equivale, é sinônimo de ativo. Abraão, cadê o Abraão? Essa caixa aqui é ativa, Abraão? Ela não é boba não, né? Ela é ativa. Amém. Você sabe qual a diferença de uma caixa ativa, de uma caixa passiva? É porque essa caixa tem uma potência lá dentro. Amém? E essa potência, ela está funcionando. E quando você compara uma caixa ativa com a passiva, a qualidade do som, a qualidade que sai dessa caixa é muito maior e ela é muito mais potente, porque ela é ativa. Dentro de você há uma potência dentro. Amém? Que o Espírito Santo de Deus coloque em você. Se você pegar uma máscara de pintura, que é de carvão ativado, que é ativo, quando você coloca a máscara, você já viu quando chove assim, e dá aquele cheirinho de terra molhada, que a gente gosta, dá aquele calorzão danado, principalmente quando chove, tem aquele sol ainda, e vem aquele cheirinho, quando você coloca uma máscara de carvão ativado, você sente aquele frescor, porque é ativado. Quando você pega uma guitarra, que tem um captador passivo e outra que tem um captador ativo, ela é muito mais potente, o sustain dela dura muito mais, ou seja, você toca e ela prolonga muito mais. E é isso que Deus quer fazer com a gente, conosco. Deus quer nos tornar ativos na obra dele, amém? E faça a obra do Senhor vibrando. Às vezes a gente marca as coisas, os eventos na igreja. Quero até depois deixar um aviso aqui para os irmãos. E a gente tem um culto na roça, que massa! Quantas horas que é o culto? É 7 horas. 6h50, você está lá sentado no sofá, nossa, vai começar o culto na roça. Que legal, né? Aí você liga para o irmão, vai ter o culto mesmo, vai ter, já está quase começando. Sério? Está quase começando. O sofá está tão bom. O Domingão do Faustão está tão legal. Na verdade, não é nem Domingão do Faustão, que foi no sábado, né? Programa qualquer lá. E parece que o sofá abraça a gente. A gente não consegue sair, a gente vem parecendo que está carregando 200 quilos para a igreja.
O culto vai ser massa hoje. Vem empolgado, irmãos. Empolgue pessoas. Amém. Essa potência que está dentro de você, ela precisa aflorar. Amém. Nós precisamos fazer a obra do Senhor acontecer. E a igreja, ela precisa crescer em graça, em sabedoria. Ela precisa se atualizar. Você precisa se atualizar. Nós podemos fazer mais pelo Senhor. Você sabe o que acontece com a gente? A gente olha para a palavra, a gente olha para as coisas do Senhor, como se a gente já tivesse feito muito. Ó Senhor, hoje eu li 2 capítulos. O Senhor viu aí, deu dízimo. O Senhor viu aí, Senhor, libera aquela bênção lá. A gente tenta barganhar com o Senhor. E você sabe qual que é o sentimento que nós temos que ter? De dívida com o Senhor. Não que você deva alguma coisa. Tudo já foi pago lá na cruz. Mas é como se você devesse oração, jejum. Há quanto tempo a gente não jejum, irmãos? Há quanto tempo a gente não ora? Há quanto tempo a gente não dedica tempo ao Senhor? Há quanto tempo você não chora na presença do teu Deus? Nós precisamos chorar, nós precisamos nos ajoelhar. Amém? Não é porque a gente é batista que a gente não chora, não é porque a gente é batista que a gente não dá um glória a Deus, porque isso está na palavra. E nós precisamos vibrar com as coisas do Senhor. Amém? Vibrar com a palavra. O irmão às vezes vem trazer um cântico especial e a gente está lá assim, desafinou nessa parte. E esse violão dele não é muito legal. Fecha os teus olhos, irmãos. Começa a receber. Presta atenção na letra. Amém? As coisas do culto é para edificar a tua vida. E se você sair do mesmo jeito que entrou, não adianta. Nós precisamos sair daqui vibrando. Amém? O power de Deus. Amém? Vamos para frente aqui. Olha só. No versículo 30. Depois de ter achado a palavra de Deus. Olha só. Versículo 30, do capítulo 34 de 2 Crônicas. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas. Versículo 31. Ele tomou em seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus decretos, cumprindo a palavra da aliança escrita naquele livro. Amém? Imagina Josias vibrando com a palavra do Senhor, vibrando com as coisas do Senhor. Nós precisamos vibrar, irmãos, precisamos buscar, precisamos fazer diferença, porque lá fora as pessoas estão morrendo nas drogas, na prostituição, na criminalidade, no homossexualismo e assim por diante. O tanto de igreja que está crescendo, que não tem base bíblica, o tanto de heresias. E como nós vamos combater as heresias? Conhecendo a palavra, vivendo a palavra. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, em Atos. Atos capítulo 11. Aliás, Atos 17, 11. Amém ou amém? Essa palavra é maravilhosa. A partir do versículo 10 e versículo 11, olha só, do capítulo 17 de Atos. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Amém? Os bereanos eram nobres. Você sabe que eu tenho um pouco de saudade daquela época antiga em que os caras chegavam assim, nobre pastor Dionísio. Amém? A gente parece que tinha um respeito maior pelas pessoas, não é verdade? E quando a gente olha sobre os bereanos,
Como eles receberam a palavra? Com grande interesse. Qual é o seu interesse pela palavra? Qual é o seu interesse pelas coisas do Senhor? Meus irmãos, tem gente que faz a coisa certa com interesse errado, não é verdade? Tem gente que vem na igreja para bater papo, tem gente que vem na igreja só para conversar, tem gente que vem na igreja para arrumar namorada, para arrumar namorado. Amém, se arrumar, se der certo e permanecer na igreja, glória a Deus. Mas a gente não pode vir na igreja somente por isso. Nós temos que vir na igreja para servir ao Senhor, para ter comunhão com Ele, comunhão com os nossos irmãos, amém? E nós precisamos buscar isso. Olha só, eles receberam a palavra com grande interesse. Irmãos, os bereanos receberam a palavra e eles estavam examinando a palavra. Marque sua Bíblia, até na Bíblia digital tem como marcar, escreva. Esses dias para trás eu peguei a Bíblia da minha esposa e estava lá, pregação do pastor Tiago na igreja fulana de tal, 2009. Falei, caraca, o tema da mensagem, nem eu lembrava mais o tema. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos fazer isso. Rabisque a sua Bíblia, quando eu falo rabiscar, mas é com cuidado, mas grife ali, ó, coloque as palavras-chave e assim por diante. Amém? Nós precisamos vivenciar isso, e quando a gente olha aqui para os bereanos, olha só que legal, eles examinavam as escrituras só segunda-feira? Só terça? Quantos dias? Todos os dias, irmãos. Olha só que maravilha. Lá na IBV, nós fizemos o desafio das criancinhas que já sabem ler até os mais experientes. Todos estão lendo a Bíblia, amém? E nós queremos chegar no final do ano e já completar aí de Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos fazer isso, fazer o culto doméstico em nossas casas, priorizar a palavra, colocar algo legal para a sua filha assistir, o seu filho assistir, amém? E às vezes a gente chega assim, esse dia para trás a Rebeca foi na casa de uma amiguinha de 2 anos, eu cheguei lá, estava passando uns desenhos mais cabulosos. Eu falei, que é isso? É desenho de criança? A mãe falou, eu falei, não, mãe, minha filha não, vem cá. Vamos mudar esse desenho, pode até ficar aqui, mas o desenho tem que ser outro. É magia, é um tanto de coisa, irmãos. E a gente precisa cuidar do que nós estamos vendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Já estamos concluindo. Amém? Olha só. Josias, ele marcou a geração dele. Josias foi um marco, porque até Josias só havia acontecido bagaceira. O povo só desagradava a Deus. E Josias, com apenas 8 anos, começa a reinar e começa a fazer a diferença. Deus está chamando você para marcar a sua geração, para marcar lá no seu trabalho, para marcar lá na sua escola, para marcar lá na sua faculdade, amém? Na sua família, na sua vizinhança. A igreja precisa ser diferente e ela precisa fazer a diferença. Não adianta, meus irmãos, a gente ser como o giz. Se você pegar o giz e mergulhar na água, ele absorve. Porém, se você colocar aqui, ó, você pode até espremer, não sai nada. Nós precisamos ser como uma esponja, que você mergulha na água e ela sai derramando. Quando a palavra de Deus fala transbordar, é como você começasse a colocar uma mangueirinha aqui, esse copo fosse enchendo, e a água fosse pegando os seus pés, e essa água fosse purificando, te enchendo de graça e de sabedoria. Amém? E nós precisamos transbordar nas coisas do Senhor. Quanto tempo você gasta falando das coisas do Senhor? Quanto tempo você gasta falando do reino? Teve um dia que nós fomos tocar em um evento, e eu vi um grupo que não era da mesma denominação que a nossa, e nós batistas até não consideramos muito. E eu estava lá conversando com alguns colegas, né? Estava conversando sobre bateria, prato e assim por diante. Hoje foi até bom que eu dei uma avaliada no meu aluno aí, Gustavo, né? Você está desenvolvendo, amém? Mas quando eu cheguei perto, irmãos, eles estavam falando da palavra de Deus.
Eu olhei para mim e falei, nossa, eu pastor aqui, legal falar de prato, mas fala do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós precisamos nos preparar, porque a perseguição a cada dia está aumentando, as coisas ruins a cada dia está aumentando. Você chega em lugares para fazer compra, você observa que às vezes ali tem pessoas que, sabe, querem te atacar, tem pessoas que vão te perseguir, tem pessoas que vão falar mal do seu ministério, mas é importante você persistir. Eu quero contar um testemunho, brincadeira, um testemunho não, testemunho. Há uns anos atrás, eu tinha uma banda chamada Cefas, e nós fomos tocar em um evento secular, e a única banda cristã. E nesse evento, irmãos, tinha uma banda mais pesada que a outra, era thrash metal, death metal, quer dizer que tudo era mais bruto um que o outro. E o pessoal ali com drogas, bebidas, e olha só, nós fomos convidados para tocar e ali tinha um sorteio, e nesse sorteio nossa banda ficou em uma das melhores posições e num melhor lugar para tocar. A gente não pediu nada, aconteceu. E nós chegamos no dia do evento, o nome do evento era Brutal Fest, um bode, um pentagrama, um monte de símbolos satânicos, a única banda cristã. E quando nós chegamos perto do teatro, a porta estava aberta e uma banda chamada Terror Corps, né? O significado aí já é cabuloso. E aí o pessoal começou a falar, morte aos Cefas, morte aos Cefas. E ele foi incitando aquela, sabe, a galera foi falando isso, e de repente um jovem se levantou, um jovem que não era cristão, não ao preconceito. E o pessoal começou a falar, não ao preconceito, não ao preconceito. Até então a gente achou que a gente ia passar por aquele evento, a gente ia tocar, falar do Senhor Jesus, ninguém ia escutar, ninguém ia dar muita atenção, e a gente ia embora para a nossa casa e pronto, e acabou. Mas graças a Deus, as coisas foram totalmente diferentes. E quando nós entramos para tocar, nós começamos a falar do amor de Deus. E as pessoas que ouviram aquela mensagem, no final, elas começaram a trocar ideia com a gente, a perguntar o que é ser uma banda cristã, a perguntar o que é tocar para o Senhor, e elas ficaram curiosas. Meus irmãos, as pessoas estão sedentas da palavra. Talvez a gente poderia ter falado, não, a gente não vai fazer muita diferença aqui, não, vamos tocar e vamos embora, antes que o povo pegue nós. Mas nós deixamos a mensagem, e para ficar mais marcado ainda, essa banda Terror Corps, depois de algum tempo, eles foram ensaiar lá no meu estúdio, sem saber que o estúdio era meu, uma banda satanista no estúdio cristão, olha só que maravilha. E quando eles chegaram lá, rapaz, eu te conheço, eu acho que conhece, né, a gente tocou no Brutal Fest, né, eles já ficaram assim meio sem graça, porque tinha falado aquelas coisas da gente. Eu falei, não, cara, mas tá tranquilo, vamos ensaiar aí. A gente preparou tudo, deixou tudo arrumado para eles, né? E aí eles ensaiaram e depois eles foram embora. Esqueceram um relógio caríssimo, esqueceram o celular, um óculos que era muito caro, o pessoal tinha um dinheirinho a mais, e deixaram alguns pertences lá. Nós ligamos para eles e eles voltaram. Pensa a gratidão deles. Até hoje eu tenho contato com alguns, um deles se converteram, outros não. A banda era 5 componentes, um se converteu. Mas eles ficaram gratos. A vontade às vezes que dá na gente, irmãos, é falar, rapaz, eu não vou ligar não. Deixa esses óculos aí, essa outra banda ensaiar, levar, o problema é deles. Mas nós precisamos agir com amor. Amém? E eles voltaram, pegaram os seus pertences, e antes de ir embora eles falaram, olha, nós ensaiamos num estúdio a semana passada, esquecemos algumas coisas lá, porque a gente esquece por causa do, você entendeu? Né? Dá um probleminha lá, esqueceu, só que nesse estúdio, ninguém devolveu nada. O dono do estúdio falou que outra banda ensaiou e levou os pertences deles. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer a obra do Senhor. E mesmo você achando que não vai frutificar, você frutifica. Eu fiz história, irmãos, não cheguei a concluir o curso, mas tinha um rapaz que sentava ao meu lado. Pensa num camarada que me perseguia. Mas era todo dia. Quando eu ia falar alguma coisa sobre história, eu já falava assim, lá vem o crente. Ele falava com a vozinha engraçada, lá vem o crente. E o povo ria e já até me desconcentrava para
para falar do assunto que não tinha nada a ver com a palavra, né? E aí ele começava a fazer chacota comigo. E um dia, depois, quase no final do curso, ele chegou em mim assim com a cabeça baixa. Pastor, ora por mim. Eu até achei que ele estava curtindo. Falei, sério, cara, o que foi? Rapaz, eu estou com um problema sério, é vida ou morte, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vamos orar. Mas a vontade, às vezes, que dá na gente, é, ô seu cabeçudo, agora você quer que eu ore, né? Não é verdade? Dá vontade de dar uns cascudos assim. Eu falei, não, nós vamos orar. Porque a Bíblia fala, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça de quem? Dele. Você está abençoando ele. Amém? Talvez você está plantando hoje, meu irmão, e vai demorar a colher, mas um dia você frutifica. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos ser como Josias, que nós possamos frutificar, que nós possamos buscar a palavra, valorizar a palavra do Senhor, que nós possamos quebrar esses altares idólatras. Amém? Não fica falando desses atores aí não. A grande maioria, meu irmão, não tem nada para contribuir com a sua vida espiritual. Esses cantores secular. Tem irmão que fala assim, a minha vida secular, meu irmão, depois que você é cristão, não tem vida secular não, meu irmão. Você é crente aqui na igreja, fora da igreja, na sua casa, aonde você estiver. Amém? Em qualquer lugar você é cristão. Não existe mais vida secular para você. Não estou dizendo que você não pode cantar um hino nacional, meu irmão, que é pecado, não é isso. Você pode cantar um hino nacional, colocar a mão no coração, não vai ter problema nenhum. Mas selecione as coisas que você escuta. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, que a palavra do Senhor possa ser ativa em nossos corações e que nós possamos ser ativos na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria chamar um tecladista aqui na frente, pudesse fazer um dedilhado. Queria que você que foi impactado pela palavra do Senhor, saísse do seu lugar, vamos orar aqui na frente. Eu tenho certeza que Deus está levantando guerreiros, guerreiras, homens, mulheres, que vão impactar esse bairro, essa cidade, que vão transformar vidas, assim como Josias fez. E eu tenho certeza que ninguém vai ficar no banco, amém? A não ser que você não possa vir, eu queria que toda a igreja viesse aqui na frente, e nós vamos clamar o nosso Deus, porque Ele é digno de louvor, toda a honra seja dada a Ele, amém? Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Quero chamar primeiramente os jovens, vamos orar aqui na frente, vamos colocar nossas vidas na presença dEle, vamos agradecer a Ele por essa palavra, que nós possamos a cada dia ser pessoas melhores, que a cada dia as crianças da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, as famílias da nossa igreja possam testemunhar, possam vibrar com as coisas do Senhor, que nós possamos, ó Deus, a cada dia buscar a Tua palavra. Queria que você pudesse levantar as suas mãos, queria que você colocasse a sua vida perante ao Senhor e pedisse que o Senhor pudesse colocar mais ânimo, mais motivação. Senhor, em nome de Jesus, motiva, Senhor, a Tua igreja, motiva o Teu povo a buscar ao Senhor, como Josias fez. Josias foi um jovem, um homem abençoado, que quebrou os altares idólatras, que quando encontrou a Tua palavra, ele rasgou as suas vestes. Isso significa diminuir diante do Senhor, que nós possamos diminuir o nosso eu, que nós possamos diminuir o nosso ego, para que o Senhor possa crescer em nós, e que nós possamos frutificar para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor possa aumentar a nossa devoção, que o nosso sentimento seja de dívida com o Senhor. Sabemos que nós somos salvos pela graça, mas sabemos que nós temos que buscar, e sabemos que a santificação custa tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado e a santificação custa tudo.
uma frase de Billy Graham: meu irmão, você quer se tornar grande? Ajoelhe-se diante de Deus. Você quer crescer? Ajoelhe-se diante de Deus. E o crescimento dói, meu irmão. Crescer dói, desenvolver dói. Uma criança, quando os dentes estão nascendo, elas ficam desesperadas, elas batem na boca, elas mordem, porque dói. É um osso que está saindo de dentro da carne, de dentro da gengiva. O crescimento, ele dói, mas nós precisamos estar dispostos a crescer, a fazer a obra do Senhor, a vibrar com as coisas do Senhor. Senhor, obrigado pela tua igreja, obrigado por esse privilégio, que a cada dia o Senhor possa conceder graça, sabedoria, que a cada dia nós possamos ser como os crentes de Bereia, que examinavam as Escrituras com grande interesse, todos os dias. Senhor, gera mais amor, gera mais devoção em cada coração. Abençoe as famílias dessa igreja, abençoe as crianças dessa igreja, abençoe os adolescentes, os jovens, os adultos. Em especial abençoe a vida do pastor Dionísio e da irmã Genuária, que o Senhor possa conceder a ele a cada dia mais graça, mais sabedoria, mais discernimento do Senhor. Deus, obrigado pela tua igreja, obrigado por esse culto maravilhoso. Eu queria que você repetisse oração comigo. Senhor Jesus, gera na minha vida o desejo de te buscar, de te servir, de te exaltar. Faça de mim a cada dia uma pessoa melhor, que possa testemunhar das tuas maravilhas. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você pudesse dar um abraço no seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, Deus te abençoe, que Deus possa te encher de graça, de sabedoria. Amém. Glória a Deus. Deus está levantando revolucionários, Deus está levantando jovens, crianças, famílias, para fazer a diferença. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Você pode se sentar. Amém.